Não. Senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, imprensa, ouvintes da Rádio FM, público presente, também hoje eu quero cumprimentar, a nossa Câmara está repleta dos jovens, é uma felicidade para nós receber vocês. Hoje os alunos do NEP Objetivo nos visitam. Muito obrigado pela presença e obrigado por todos e uma boa noite a todos. E havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Em nome de Deus, rogando a sua inspiração para que nesta casa se faça o certo, o justo e o melhor para o município e o seu povo. Peço ao vereador Mitsuru Oda que proceda a leitura bíblica. Senhora Presidente, senhores vereadores, alunos do NEP, obrigado pela presença de vocês, pela visita, e as pessoas que se encontram aqui na plateia, obrigado pela presença dos senhores. Coríntios 1:3. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Obrigado. Ilha Solteira, 3 de março de 2008. Senhor secretário, cumprimentando cordialmente, peço que faça a leitura desse ofício na abertura dos trabalhos dessa noite. Por compromissos agendados na capital federal, não estarei presente a esta sessão e gostaria de, mesmo ausente, cumprimentar os alunos de 8ª e 9ª séries do Colégio NEP Objetivo que estão nos visitando. Cumprimentando a direção da escola na pessoa da professora Renata, que os acompanha, e quero cumprimentar também os membros da AMAIS, Associação de Moradores Amigos de Ilha Solteira, mentores dessa iniciativa que tem por objetivo propiciar aos alunos o exercício da cidadania e o conhecimento do trabalho realizado pelos representantes do povo no Poder Legislativo. Eu peço a Vossa Excelência que informe aos senhores Dionísio, Doimo e Euler que estiveram nesta casa, na última sexta-feira, que irei realizar durante minha gestão o programa Cidadania Jovem, Vereador por um Dia, o qual foi instituído nesta casa através do projeto Decreto Legislativo 08/2002. Já estou analisando junto à Secretaria as mudanças necessárias para adequar o projeto ao número atual de vereadores, mas já antecipo aos senhores que neste ano teremos a edição dos vereadores mirins, e alguns dos alunos aqui presentes poderão estar ocupando nossas cadeiras por um dia e apresentar projetos interessantes que beneficiem para sempre a nossa cidade. Agradeço a AMAIS pelo interesse em apoiar a Câmara nessa iniciativa e coloco a diretora Cidinha Hervaz e a assessora Vilma Duarte à disposição dos senhores para tratar das medidas necessárias para esta realização. Desejo a todos uma boa estada na Câmara Municipal e agradeço-os pelas presenças. Atenciosamente, Luiz Otávio Colos de Paula, presidente. Excelentíssima presidente da Câmara Municipal, Tereza Alves da Rocha Oliveira. Vimos, pelo presente, justificar nossas ausências dessa sessão ordinária por compromissos agendados na capital federal com deputados de nossos partidos e aliados. Tendo em vista o pouco tempo em decorrência de se tratar de ano eleitoral, tentaremos viabilizar benefícios em prol de nosso município. Entre as várias reivindicações, estaremos nos empenhando em conseguir uma ambulância para melhor atender nossa população. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Ilha Solteira, 3 de março de 2008, presidente Luiz Otávio Colos de Paulo, vereador Pastor Sidney Luiz de Freitas e o vereador Dr. Darley de Barro Júnior.
Peço ao vereador doutor Emanuel Zinese que proceda a leitura da ata anterior. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora Presidenta, nobres pares, plateia que se faz presente, quero nesse momento cumprimentar aqui o presidente da AMAIS, senhor Dionísio, senhor Euler, professora Renata, cumprimentar aqui o Cícero, presidente do PT, cumprimentar aqui meu amigo Rodrigo. Senhora Presidente, gostaria que colocasse em votação a leitura dessa ata, visto que, mais uma vez, estamos começando aí, 12 minutos atrasado a sessão, prevista para começar às 20 horas, e que, caso seja aprovada a suspensão da leitura, que envie cópias aos interessados. Coloque em votação o pedido do vereador Alberto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o pedido do vereador Alberto. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos que deram entrada para a presente sessão. Projeto de Lei 13/2008 dispõe sobre autorização para permutar o imóvel do patrimônio público municipal e da outras providências. Autor, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 14/2008 autoriza a realização do 10º Moto Fest e o custeio das respectivas despesas. Autor, Prefeita Municipal. Todos os projetos serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 22/2008, de 21/2/2008. Senhora Presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado à Prefeita Municipal Odília Jantomassi Gomes, solicitando as seguintes informações. Existe algum projeto prevendo a construção de novas bocas de lobo e galerias de esgoto em ruas, alamedas e avenidas da cidade que apresentam pontos de alagamento em dias de chuvas fortes? Justificativa. A situação é crítica, principalmente próximo ao Plaza Sul, na Avenida Brasil Sul, próxima a Guaporé, na Avenida Brasil Norte, e na rotatória próxima à Câmara Municipal. Como são poucos os locais para o escoamento da água da chuva nesses trechos, as pessoas dessas regiões sofrem com os alagamentos. Vereador autor, Mitsuru Oda, assinado pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior e Fabiano Pavanelli Albuquerque. Em discussão, requerimento, com a palavra o vereador Mitsuru Oda. Meus cumprimentos ao ex-vereador Cícero, do PT, que está aqui presente conosco, ao Rodrigo, Euler, Dionísio, da AMAIS. Obrigado pela presença. Senhora Presidente, este requerimento, eu tomei a liberdade de fazê-lo agora, porque quando nós iniciamos esta legislatura em 2005, eu acho que os senhores estão lembrados que neste ano, bem no começo do ano, houve aqui uma chuva bastante forte. E aqui, exatamente no ponto onde estão instaladas ali as lojas Guaporé, a Marisol, né? Marisol Móveis, uma coisa assim o nome, naquele conjunto de lojas, ele foi totalmente alagado. A água entrou para dentro das lojas e, evidentemente, causando bastante prejuízo, porque a água acabou molhando as mercadorias que estavam ali estocadas. Me lembro perfeitamente que naquela ocasião me fiz presente naquele local e a senhora prefeita até foi um gesto muito bonito, porque eu convidei a senhora prefeita e ela, atendendo então o nosso pedido, ela foi conosco até aquele local
prestar a sua solidariedade àqueles comerciantes. Nós fomos de loja em loja vendo o impacto, né? O que a chuva havia causado aos comerciantes. Muito bem. O córrego sem nome, nós estivemos lá também. E as obras que foram feitas na administração anterior, devido ao grande volume de água, doutor Herbert, não aguentou e acabou rompendo todo o trabalho que havia sido executado. Pois bem, naquela ocasião, me lembro que foi constatado que faltam bocas de lobo para a maior vazão da água, né? E discutindo então as possíveis soluções, a única solução é fazer mais bocas de lobo, né? Colocar mais tubulações para coletar a água, o excesso de água, porque senão ele ia transbordar, ia passar a calçada e novamente atingir as lojas instaladas naquele local. Pois bem, isso aí foi discutido e nenhuma providência até agora foi tomada. Nenhuma providência foi tomada. Isso foi constatado junto à área de engenharia da prefeitura, certo? E a gente vê que nada foi feito. Na sessão anterior, senhora presidente, estou lembrado que o vereador, doutor Darley, apresentou também um requerimento pedindo, uma indicação, se não me falha a memória, pedindo à prefeitura providências no sentido de abertura de novos coletores de água, num determinado passeio que os moradores reclamavam do alagamento naquelas regiões. Tá? Não só aqui na Zona Norte, mas daqui, né? na Câmara Municipal, aqui na nossa rotatória, lá na Zona Sul também, no Plaza Sul, também acontecem esses problemas, e a cidade tem vários pontos, viu, vereador Beto? Vários pontos de alagamento. Os senhores viram recentemente, o tempo está mudando. Os senhores têm percebido? São José do Rio Preto, Catanduva, coisas que não acontecem há mais de 20 anos, carros boiando na água, né, com volume de água, os senhores viram pela televisão. Coisa incrível, né? A quantidade de chuvas que caíram naquelas cidades. A verdade é que são obras que, infelizmente, depois de prontas, ela não aparece. Aparece? Não aparece. Né? Tubulações de água, né? de condutores de água, são obras que não aparecem. Então, não sei. Eu não sei se é por esse motivo que não é dado prioridade para esses tipos de problemas, mas é interessante a gente frisar que nós deveremos estar preparados para que uma chuva torrencial não venha realmente causar mais problemas no futuro. Tá ok? Então, é por este motivo que o Vadinho também acaba de chegar aqui ao nosso recinto. Seja bem-vindo. Obrigado pela visita. Então, senhora presidente, senhores vereadores, faço esse requerimento para que o Executivo tome as suas providências no sentido de sanar esses, né, esta falta de bocas de lobos na cidade, para que as chuvas não venham pegar os comerciantes, os moradores de surpresa, causando vários prejuízos a essas pessoas. Muito obrigado, senhora presidente. Continua em discussão o requerimento.
Com a palavra, o vereador Dr. Herbert Luiz. Senhora presidente, boa noite, nobres colegas, público presente. Gostaria de cumprimentar o Cícero, presidente do PT, ex-vereador, cumprimentar o Dionísio, presidente da Mais, e a diretoria da Mais, que é uma ONG que está surgindo em Ilha Solteira, numa parceria com o Poder Legislativo e bem provavelmente com o Poder Ministério Público também. Parabéns ao trabalho de vocês. Gostaria de cumprimentar os alunos do NEP Objetivo, 8ª série, em nome da professora Renata, que trouxe a turma aqui para apreciar e presenciar a Câmara. Nós, vereadores, ficamos contentes com a participação popular aqui na nossa casa, para poder acompanhar os trabalhos de nós, vereadores. Gostaria de parabenizar o Mitsuru Oda, foi autor desse requerimento, Mitsuru. Esse problema de drenagem, a capacitação de fluir a água da chuva, esse é um problema muito sério em Ilha Solteira. Vossa Excelência, com certeza, ouviu reclamações, e nós também, de moradores dos bairros, moradores do centro do município, da Avenida Brasil, que praticamente é o cartão de visita de Ilha Solteira, né, que realmente nos dias de chuva a água transborda as calçadas e adentram as residências e as lojas comerciais. Isso é um problema de Ilha Solteira, com certeza há muitos anos, mas que Vossa Excelência em 2005 teve a capacidade, a competência de ir até o local e dar uma satisfação para aquelas pessoas que ali estavam e dar uma esperança de que algo pudesse ser feito em relação à administração do nosso município. E que, infelizmente, neste último ano, nós não estamos vendo praticamente nada do que foi, não vou dizer prometido, mas que foi pelo menos dado uma esperança para as pessoas de Ilha Solteira, vereador Fabiano. Nós temos discutido aqui o sistema de água e esgoto, discutimos o acidente do recalque, discutimos o sistema de saúde do município, hospital de base, as ambulâncias, sistema de esgoto do Nova Ilha, o vereador Fabiano discutiu. Então, nós, vereador Mitsuru, estamos na nossa função, mostrar os problemas, passar as ideias para a prefeita, para a sua equipe, para os seus diretores, e depois vir até aqui e fazer a cobrança, ou positiva ou negativa, sempre uma esperança que seja positiva. Então, infelizmente, a administração atual está chegando no último ano sem a população perceba nada de diferente. Né? Essas obras, com certeza, são obras subterrâneas, são obras que não aparecem, não dá visual, não dá pintura, não dá placa, não dá fotografia, mas são obras importantes. Né? São obras, água, esgoto, esses problemas de enchentes, né? São José do Rio Preto luta com isso, e ali realmente são as avenidas, tem um declive inferior às construções. Ilha Solteira também parece que está indo para o mesmo caminho. Então, nós gostaríamos que o setor da prefeitura competente, que Vossa Excelência já passou a situação, e todos nós sabemos, né? Basta andar no município, vereador Fabiano, um dia de chuva forte, que até aqui em frente da Câmara a água sai sem rumo, a água procura uma boca de lobo e não acha. E às vezes tem a boca de lobo, vereador Mitsuru, e não tem manutenção nelas, estão sujas. Né? Não sei exatamente qual vereador aqui dessa casa, ou alguns vereadores, já fez cobrança de limpeza, da limpeza da boca de lobo. Porque a água leva sujeira, leva folha, leva entulhos, leva lixo,
Então, os que têm o sistema atual têm que dar manutenção. E naqueles locais de maior quantidade de água, tem que fazer outras, não adianta. Né? Senão, toda vez que chover forte, Ilha Solteira vai ter esse problema. Ali no córrego sem nome, né? Quantas vezes entrou água dentro das casas da população que mora? O vereador Beto sempre esteve lá presente, conversando com a população que mora próximo ao córrego sem nome, né? O esgoto retorna do esgoto. É um problema muito sério isso aí. Ilha Solteira está começando a adquirir problemas de cidade grande sem ser cidade grande. Então, mais uma vez, eu acho que falta vontade de trabalho, falta vontade de resolver os problemas aqui em Ilha Solteira, falta vontade de consertar as coisas que estão quebradas, falta manutenção naquilo que já tem, e a gente tem percebido que o final de tudo isso é cada vez nós ouvirmos da população reclamações, Mitsuru. E nós temos que passar para essas pessoas que nós estamos fazendo a nossa parte. Né? O vereador não tem o poder da caneta, não tem o poder de administração, não tem o poder de chegar num diretor e cobrar uma postura de um funcionário. Nós estamos para ajudar, para colaborar, para fiscalizar, para aprovar leis boas e reprovar leis ruins. Mas Vossa Excelência está de parabéns, é um assunto muito importante. E mais uma vez esperamos aí que nesse último ano ainda consiga fazer alguma coisa para a população de Ilha Solteira. Muito obrigado, senhora presidenta. Continua em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 24/2008, de 3/3/2008. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja solicitado da excelentíssima prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando as seguintes informações. Como anda o processo de conclusão do muro de arrimo a ser construído no fundo das residências da Rua S, situada no bairro CDHU, programa Sonho Meu? Por que o alicerce foi iniciado e a obra não foi concluída? Se a Prefeitura tem um cronograma de trabalho e esta conclusão está inserida no mesmo, gostaríamos de tomar conhecimento. Justificativa. Dezenas de pessoas que residem no local têm nos cobrado, em especial nesses períodos de chuva, onde o risco de desmoronamento no barranco que faz fundo com as residências deixa os moradores apreensivos. Temos informações de moradores do local de que a administração já foi notificada pela Promotoria Pública para efetuar a referida construção, a qual foi iniciada e está paralisada. O que nos motivou a fazer esse questionamento para melhor informar os moradores e exercer nosso papel de fiscalizadores. Vereador autor Fabiano Pavanelli Albuquerque, assinado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. Em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Fabiano Pavanelli. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todo o público presente. Quero saudar aqui o senhor Euler, o senhor Dionísio, da AMAIS. Saudar aqui o Vadinho, representando a Associação Comercial de Ilha Solteira, o seu Lécio, ligado aí aos produtores rurais do assentamento Estrela da Ilha, o seu Tiãozinho, a paz do Senhor Jesus. Saudar o irmão Geraldo, também com a paz de Cristo. Quero saudar o Cícero, presidente do PT aqui em Ilha Solteira, Rodrigo. Saudar todos os alunos do Colégio NEP Objetivo, da 8ª série, que estão presentes aqui nesta casa. Sejam bem-vindos. Saudar a professora Renata, que está coordenando aí essa visita aqui à Câmara com todos os seus alunos. Meu boa noite. Bem, senhores vereadores, eu quero nessa noite, mais uma vez, fazer um apelo. Tenho feito muitas cobranças aqui nessa casa com relação a melhorias no assentamento, no Cinturão Verde, nos bairros. E falando sobre os bairros de Ilha Solteira, seu Lécio,
nos últimos anos, os moradores ali do bairro CDHU, daquele projeto Sonho Meu, próximo ali do bairro Novo Horizonte, vem fazendo inúmeras reivindicações no sentido, vereadora Tereza, de que a Prefeitura de Ilha Solteira venha concluir aquele muro de arrimo ali, nos fundos da Rua S. Hoje eu estive no local, conversando com alguns moradores daquela região, daquela rua. Quero saudar aqui a dona Marta, uma das moradoras ali da Rua S. E olha, o problema ali é sério. O Herbert fez um comentário nessa noite, seu Mitsuru, sobre o problema aí das inundações que vieram acontecer aí aqui em Ilha Solteira nos últimos anos. Isso é notícia de televisão, rádio, jornal. Não era muito comum isso acontecer aqui na Ilha Solteira, em Ilha Solteira. Mas também a gente acompanha nesses noticiários problemas no Rio de Janeiro com desmoronamento, pessoas sendo soterradas. Isso é comum. Agora aqui em Ilha Solteira, eu tenho certeza que a gente nunca viu falar desse problema. Mas eu quero dizer nessa noite, vereadora Tereza, senhores vereadores, que ali na Rua S, esse problema é grave. E que essa questão aí de desmoronamento de terra, isso pode acontecer naquele local, senhor Mitsuru. O barranco ali nos fundos daquelas residências tem 4 metros de altura. A prefeitura deu início às obras naquele local, no alicerce, e hoje, qual é a cena que a gente vê ali naquele local? De abandono total. Material, Vadinho, ali, ao ar livre, aquelas ferragens, sabe-se lá o custo de todo aquele material jogado ali, enferrujando. Parte daquela ferragem está debaixo da terra, Herbert. Foi assoreando tudo e parte de todo aquele material está debaixo da terra. Sobre a questão da promotoria, eu tive o cuidado de buscar mais informações. E agora, no finalzinho da tarde, tive acesso a um documento, o qual o promotor de justiça, na época, no ano passado, enviou um ofício para a prefeitura e para o CDHU questionando de quem é a responsabilidade pela conclusão do muro, daquelas obras. Em 2005 e 2006, eu apresentei, através de uma indicação, o pedido para a conclusão daquelas obras. Isso há 3 anos atrás, Herbert. E hoje, já que nada foi feito até agora, eu entro com um requerimento aqui e peço que a prefeita nos respeite com relação à resposta no tempo que deve se levar aí para responder esse requerimento. Aguardo isso aí para realmente ter a certeza de quem é a responsabilidade. Agora, uma coisa eu quero deixar claro. Se não é a responsabilidade da prefeitura, quando a promotoria foi acionada, por que a prefeitura deu início a essas obras, ali no alicerce? Foi a prefeitura que deu início naquelas obras. E logo depois da saída do doutor André, tudo ficou quieto e ninguém fala mais nada. Olha, doutor, eu posso afirmar nessa noite que essas famílias já se reuniram várias vezes com a prefeita, com o senhor Jair Longo, e até agora nada. As cidades são buracos por todos os cantos. Senhores vereadores, uma cratera se formando ali na rodovia Gerson Dourado, aqui no Balão, na saída para Itapura. Até agora eu creio que a prefeitura não informou o DER sobre esse problema. Buracos nas estradas. Esse alicerce, essa cratera aqui me faz lembrar, doutor Herbert, aquela região lá de Alto Paraguai, naqueles garimpos, Nortelândia, lá no nortão de Mato Grosso.
Essa é a imagem do local. E isso, aliado ao descaso, olha, é de deixar a gente assim, triste. Mas o que eu pude assim afirmar para aqueles moradores ali daquela região, Beto, como disse o Dr. Herbert, nós não temos a caneta na mão. Mas como vereadores, nós temos ferramentas para subir aqui nessa tribuna e cobrar uma ação para que esse problema venha a ser resolvido. Venha a ser resolvido. Muitas obras, viu, Herbert, que estão sendo realizadas naqueles locais, na Rua S, quando o muro realmente for construído, os moradores vão perder aí parte de benfeitorias que eles realizaram agora, nos fundos das suas residências, para minimizar os problemas. Eu comentei sobre a questão daquele barranco que pode desmoronar a qualquer momento, mas existe o problema de roubo, vandalismo. Esses dias atrás houve um roubo numa residência, por quê? Porque nos fundos, seu Mitsuru, qualquer pessoa tem acesso livre ao fundo daquelas residências. Existe o problema do barranco, barro que desce ali nesse período de chuva, inundando aqueles fundos ali. Como eu disse para o Herbert, parte daquele alicerce já está totalmente assoreado debaixo da terra. Totalmente. Problema de cobras. Esses dias atrás um morador encontrou ali no fundo da sua casa um lagarto, daquele teiu, dentro da sua casa. Se foi numa época dessa, com certeza, viu, Beto? Tentando fugir daquele aguaceiro. Então, eu quero dizer nessa noite que, sobre essa questão desse pedido, seu Lécio, eu estarei cobrando aqui, até o último momento, uma solução para essas famílias. Solução. Beto, comentando sobre essa questão aí de crateras, buracos nas cidades, nas estradas, cinturão verde. Não sei se vocês, vereadores, estão notando, mas de alguns dias para cá, o Departamento de Água e Esgoto, realizando aí manutenção em vários pontos aqui da cidade, vem realizando o serviço, mas os buracos que são abertos ali naqueles locais não estão sendo tampados. E as placas que estão naqueles locais para alertar a população com relação ao perigo que existe naquele local, muitas delas estão despencando ali, apenas com um único apoio. Ali em frente da casa do seu Capiba, no Passeio Cuiabá, na esquina ali, próximo à Caixa Econômica, é um desses pontos. Faz quanto tempo que aquele buraco está escancarado ali? Tirando essa questão do risco que a população corre, e a imagem da nossa cidade, Vadim? A imagem de Ilha Solteira, uma cidade que é considerada não, que é estância turística. Da forma que a coisa anda, a gente pode perder esse título. É o lixão que não é transferido para o local que deve, próximo ali das praias, aquele mau cheiro, mato por todos os lados, buracos. E para concluir o meu pronunciamento, os moradores ali da Rua S, apreensivos, doutor Herbert, apreensivos, aguardando, na minha opinião, a boa vontade do poder público. Porque eu quero deixar claro que se não é, viu, Tereza, a responsabilidade da prefeitura pela construção ali do muro de arrimo, então que nos informe. Que daí com toda certeza eu vou subir aqui nessa tribuna e vou informar a população, para os moradores ali daquela região, pessoalmente, que a responsabilidade é do CDHU. Daí nós vamos dar início a uma nova batalha, que é um contato com a CDHU, cobrando soluções. Mas, na minha opinião, não estou afirmando isso, a responsabilidade por essa infraestrutura é da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira. Tanto é que nós estamos aqui com
um ofício da promotoria pública, e na época que ele cobrou informações de quem era a responsabilidade, por que deram início às obras? Agora, o grande problema, senhores, é que todo aquele material está ali, no tempo. Tem alguns moradores que tiveram assim o cuidado. Eu fico admirado assim, como existe gente que realmente se preocupa com o patrimônio público, com os recursos do município. Cheguei lá, Herbert, numa determinada casa, toda aquela ferragem coberta, com telhas, lona. Para quê? Para não ficar no tempo, seu Lécio. Mas não são todas as famílias que têm a condição de fazer esse tipo de coisa. Por isso, todo aquele investimento que foi feito naquele local até esse momento, pode, se nada for feito, se perder. E fica aqui, em nome dos moradores ali da Rua S, esse pedido. Viu, Cícero? Para que o problema venha a ser resolvido. Visto que uma vez chegaram a me dizer, viu, Herbert, que quando se desse início à construção daquelas casas, Beto, das 200 casas ali no fundo, o problema seria resolvido. O que acontece é que os proprietários ali, o seu Natanael, aquelas pessoas ali do Cinturão Verde, ficaram naquela expectativa durante 3 anos. Nada foi feito, as áreas não foram desapropriadas, as casas não saíram do papel. E até hoje, os moradores da Rua S estão convivendo com esse problema, que é triste, senhor Mitsuru. Mas eu estarei fazendo o meu papel aqui nessa casa, que é cobrar do Executivo uma solução definitiva para esse problema. Obrigado, uma boa noite. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora Presidenta, quero aqui cumprimentar o Vadinho, cumprimentar os alunos do NEP Objetivo. Vereador Fabiano, eu me lembro, como se fosse hoje, que a nossa posse, baseado naquele panfleto, o qual nós andávamos com ele debaixo do braço, dizendo mãos à obra, nossa posse, eu pedi à nossa excelentíssima prefeita, Odília Jean Tomás Gomes, que fizesse que a grande primeira obra dela fosse a pavimentação do CDHU, que é esta região que a Vossa Excelência está citando. Posteriormente à posse, os equipamentos da prefeitura adentraram aquele bairro e começou a fazer a pavimentação do bairro. E aí, eu fiz uma reflexão e disse o seguinte para alguns amigos: aquilo que nós falamos em todas as ruas, vielas, avenidas, de que a nossa prefeita, esposa, presidenta, de um deputado estadual e cunhada, vereador Mitsuru, de um deputado federal, ia realmente fazer acontecer. E aí, eu cheguei à seguinte conclusão com aqueles amigos que eu conversava sobre a pavimentação. Realmente, Ilha Solteira vai se transformar na cidade dos nossos sonhos. Uma Viena, talvez, aqui nesta região. Eu me lembro que foi discutido aqui nesta Casa de Leis, e se eu estiver enganado, gostaria até de dar uma parte para o vereador Dr. Emanuel, e foi afirmado que houve uma sobra de uma verba que veio para construir aquelas residências, e que aí ia usar ali para fazer, vereador Fabiano, aqueles muros de arrimo. E posteriormente até a prefeitura está entrando com uma parte dos recursos
para poder fazer a conclusão. Mas voltando, inclusive, quando o vereador Mitsuru esteve aqui e falou sobre o córrego sem nome, sobre as bocas de lobo, e eu pensei o seguinte, estive ali na rua 7 de setembro, que liga aquela rua que sai a rodoviária e tem uma ponte caindo ali. Então a coisa, essa mãos às obras, que foi falado lá em 2004, eu preciso pedir a alguns diretores, não todos, a prefeita, que vem aqui explicar o que é mãos à obra. Aqueles tijolinhos ali, tudo ali, aquele panfletinho bonitinho, tudo. Eu não entendo de pedreiro, nem de engenharia, eu não sei a palavra certa. Eu gostaria que viesse aqui nos explicar o que é que significa mãos à obra. Disseram naquela época que teria doações de terreno. Disseram que teria casas populares, e eu tenho afirmado aqui que essa administração não conseguiu acompanhar o João de Barro, aquele passarinhozinho que faz uma casa por ano. Não se construiu uma casa dentro desse município. O córrego sem nome está uma questão de abandono. As bocas de lobo, vereador Mitsuru, não estão dando a devida manutenção, e por aí vai. Recentemente, me disseram, a prefeita vai renunciar no final de março. Eu não acredito na renúncia, porque ela teve 62% dos votos, vereadora Tereza. Eu acredito que ela vai honrar até o final do mandato esses 62% dos votos e vai colocar essa cidade nos trilhos e vai fazer acontecer assim como foi prometido, vereador Mitsuru. Eu não acredito que ela vai abandonar aqueles que acreditaram nela, assim como nós acreditamos. Vereador Herbert, casa a casa, dizendo, fulano não volta para a prefeitura, Beltrano não vai estar lá dentro, porque nos prometeram isso. E nós vimos ser empossados. Senhor vereador, o senhor está saindo fora do tema, por favor. Então vamos falar lá da rua N do Jardim Novo Horizonte. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu tinha certeza, vereadora, nossa grande presidenta, eu tinha certeza. Então vamos falar da rua N, número 112, a casa da Júlia, que trabalha nesta casa de leis, que toda vez que chove a casa dela é inundada. E o muro está lá escorado, com uns pedaços de carbo, sei lá, um tempo de cair em cima dos filhos que ela tem, de uma filhinha, e agora uma recém-nascida, está lá escorada. Aí coloca a culpa lá no morador do fundo, ele tem que fazer curva de nível, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a prefeitura tem que ir lá e tem que fiscalizar, ver o que está acontecendo. E se estiver acontecendo, isso é coisa de defesa civil, a prefeitura tem que ir lá, vereador Fabiano, vereadora Tereza, minha presidenta, a prefeitura tem que ir lá e tem que notificar o proprietário e fazer com que ele faça, ou então a prefeitura tem que fazer e cobrar dele. Se é que é responsabilidade desse senhor. Voltando, vereador Fabiano, ao assunto, eu vou te dar 2 à parte, 3 à parte, mas esse município precisa mudar. Por isso que eu conclamo a prefeita, continua no cargo e coloque essa cidade nos trilhos. Vereador, mais uma vez, obrigado. Mas eu quero fazer apenas um comentário. Que sobre o problema ali da rua N, não, lá de onde reside a Júlia. O problema é que nos fundos da casa onde a Júlia reside, existe uma propriedade rural. E eu, por diversas vezes, sugeri ao Departamento de Agronegócio que fosse realizado obras do quê? De terraceamento ali no fundo daquela propriedade. Porque, na verdade, o produtor que mora ali nos fundos ali é meu amigo. Nós sabemos da boa vontade que ele tem, mas ele não tem equipamento, Herbert. Você sabe da dificuldade que é encontrar um trator traçado, com terraceador, para executar aquela obra. Agora, como o senhor mesmo disse, se é caso da Defesa Civil,
que através do Departamento aí de Promoção Social, que a Prefeitura venha realizar essa obra, que faça barragens ali, naquele local. Em Santa Catarina, os agricultores desenvolvem suas atividades ali, naquelas montanhas, plantando. Agora, o terreno ali praticamente é plano. O que resta é a Prefeitura, Beto, realizar essas obras. O proprietário, o seu Guilherme, não tem nada a ver com isso. O que basta é a Prefeitura ter boa vontade e realizar essas obras naquele terreno ali, naquele sítio. É isso. Obrigado. Então, vereador Fabiano, mas eu disse a questão da notificação porque tudo aqui na ilha não se pode fazer poda de árvores porque o IBAMA não deixa. Lá em Santa Fé do Sul, lá não tem IBAMA. É só aqui na ilha. Aqui na ilha não se pode fazer isso porque não se pode ter quebra-mola porque o promotor não quer. Aliás, tem uma indicação minha para quebra-mola. Mas como toda vez que eu uso essa tribuna, o presidente da casa ou a presidenta fala que eu tenho que voltar no assunto, eu acho o seguinte, vereador. Realmente tem que fazer acontecer o que prometeu. O que fez, o que induziu nós a irmos às ruas e falar, agora é mãos à obra. Então tem que sim, tem que fazer acontecer o que prometeu, o que colocou nós para prometer nas ruas. E eu vou até dizer, iludindo a população. Porque eu pedi voto para a senhora Odília Jean Tomassi Gomes. Eu acreditei em um projeto de governo, apesar que na época não tinha plano de governo, mas um projeto que colocaram para nós. E foi por isso que eu pedi voto. Então eu peço e conclamo a excelentíssima senhora prefeita Odília Jean Tomassi Gomes, que não deixe o município, não deixe aqueles 62% de que votaram nela, acreditando nela. Continue até o final de 2008 para poder fazer realmente acontecer dentro do município, fazer aí esses muros de arrimo, resolver o problema da Rua N e assim sucessivamente. Muito obrigado, presidenta. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Eu vou ser breve no comentário. Gostaria de parabenizar o vereador Fabiano. O vereador Fabiano que tem batalhado aí, principalmente junto aos assentados, Cinturão Verde, a parte agrícola do município, mas também em outras áreas. Esse muro de arrimo aí, vereadora Tereza, é uma novela, né? Esse muro de arrimo eu acho que vai ficar aí 4 anos sem completar essa obra, viu, vereador Fabiano? Eu sinto que, infelizmente, se continuar nesse ritmo, não vai dar tempo de terminar esse muro lá. E realmente é um pecado, viu? Eu tive lá também em 2005, né, o vereador Fabiano, não sei se outros vereadores estiveram no local, mas ali as pessoas que moram ali realmente estão sofrendo com essa situação, porque no período de chuva, vereador Fabiano, a coisa aperta lá. Inunda, entra dentro das residências, crianças, fica em situação difícil. Então, realmente, é uma situação triste que, mais uma vez, vereador Mitsuru, mais uma vez, desde 2005, vereador Fabiano, nós aqui da Câmara, estamos cobrando para resolver um problema simples, do ponto de vista de uma prefeitura de Ilha Solteira, uma prefeitura com orçamento de 55 milhões por ano, uma prefeitura com mais de 1.000 funcionários, fazer um muro de arrimo. Então nós percebemos que nem as coisas mais simples, nem as coisas básicas, a competência da prefeitura está deixando a desejar. Infelizmente a população, Dona Marta, ali naquela rua, o pessoal tem sofrido. E sabe, vereador Fabiano, as pessoas acham que nós, muitas vezes, temos culpa. Nós não resolvemos, vereador Tereza. Mas nós reclamamos, nós mandamos ofício, nós ligamos para os diretores, nós fazemos requerimentos, nós fazemos indicações, nós reclamamos, nós somos muitas vezes, algumas vezes aqui nós somos duros na tribuna. E sim, lembro. Qual era a proposta? Seria bom fazer um comentário. Não, eu dou uma parte, vereador Fabiano. Pode comentar.
Então, nós aqui, a prefeita manda projeto para remanejar verba, nós aprovamos, nunca negamos de jogar o dinheiro onde realmente o município precisa, e o resultado na prática, Vadinho, a gente não observa. Né? A permuta dos terrenos para construir o CDHU, vereador Fabiano, foi aprovado, nós aprovamos uma permuta de um terreno aqui próximo ao CDHU, com um terreno ali perto do Rio São José, né? Basta a engenharia da prefeitura, basta a prefeita, os seus diretores, o seu Jair Longo, tocar. A Câmara nunca travou nada em relação à população, a Câmara nunca se esquivou de dar seu parecer positivo para beneficiar a população. Nós sempre pedimos e lutamos para construir casas populares, para as pessoas saírem do aluguel. Aprovamos essa permuta desse terreno aqui, com os 40 alqueires. Quer dizer, nós nunca aqui fomos motivo para travar o município. A Câmara, graças a Deus, posso falar aqui como todos os vereadores, nunca nós aqui ficamos fazendo corpo mole quando o projeto é bom para o município. Quando o projeto é bom para o município. Esse problema do CDHU, do muro de arrimo, das casas populares, sempre passou por nós e nós aprovamos o mais rápido possível. Agora, os engenheiros, a parte técnica, o diretor da área, o prefeito para cobrar, para colocar para funcionar, a prefeita, desculpa, para colocar a coisa para funcionar, isso aí não é nossa competência, vereador Mitsuru. Então, Fabiano, Vossa Excelência está de parabéns, quero ver a resposta desse requerimento, eu quase tenho certeza que é a prefeitura que tem que fazer, o CDHU não deve ter participação nesse muro, e com certeza Vossa Excelência vai dar uma posição para nós aqui. Muito obrigado, senhora presidenta. Continua em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 25/2008, de 2/3/2008. Senhora presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado a prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, para responder as seguintes perguntas. Primeiro, por que a professora Natália Regina Gasparelli Herrero, concursada no último concurso na data de 15/6/2007, não estaria exercendo a função de professora na sala de aula? Segundo, a ausência da professora na sala de aula acarreta em alguma ilegalidade? Terceiro, qual é o vencimento dos salários da professora no ano passado e neste ano? Quarto, a não presença dessa professora em sala de aula pode estar tendo algum privilégio e qual sua atual função? Justificativa. No mês de setembro de 2007 foi votado um projeto de lei complementar número 22/2007 que dispõe sobre uma alteração em dispositivo da lei complementar número 57 que foi rejeitado por unanimidade por motivo de acharmos que tal servidora pública esteja exercendo funções diferentes da qual tem de cumprir. Para tomarmos conhecimento, exercermos o papel de fiscalizadores, de acordo com o artigo 222, inciso 8º do Regimento Interno Municipal e o artigo 43, inciso 21º da Lei Orgânica Municipal, vereador autor, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, assinado pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior e Fabiano Pavanelli Albuquerque. Em discussão, requerimento, com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Senhora presidenta, nós, muitas vezes, Mitsuru, com certeza nós gostamos aqui na tribuna de discutir requerimentos de políticas públicas, de bairros, de regiões, mas às vezes as pessoas nos questionam, em particular, né, de algum médico, de algum professor. Então nós, infelizmente, nós temos a nossa função de vereador, somos eleitos para isso, e somos pagos para isso, com dinheiro público. Então, nós não podemos nos esquivar dos questionamentos da população e das pessoas. Né? Nós esperamos que essas pessoas que nós aqui pedimos informações,
não nos leve rancor para o lado pessoal, porque nós, na função pública de vereador, nós temos que esclarecer algumas dúvidas. Esse requerimento, senhora presidenta, basicamente é para tomar conhecimento sobre uma professora, que essa professora fez um concurso em 2007, inclusive foi a Concesp que fez o concurso, uma empresa de Dracena, e para assumir a função de professora na rede pública municipal. Essa professora, ela era, todos nós sabemos, a Natália é uma pessoa, inclusive, que eu tenho o maior respeito, ela trabalhava no gabinete, como secretária da prefeita, dona Odília, e teve o concurso em maio, se não me engano, ou abril de 2007, e ela passou nesse concurso público para poder prestar serviço junto ao sistema de educação do município. Inclusive eu tenho, o vereador Beto, se puder pegar o semanário, nós temos uma nomeação dela, e a prefeita justifica, Euler, a necessidade, na época do concurso, a necessidade de professores. O município, ela coloca aqui, portaria 229/2007, considerando a necessidade do município em efetivar a contratação de servidor público no cargo de professor de educação básica 1, classificado no concurso público 001/2007, para atender a necessidade da Diretoria Municipal de Educação. Bom, muito bem. Em julho, após esse concurso, houve um projeto da prefeita, vereador Tereza, Vossa Excelência vai lembrar, onde a prefeita queria mudar uma lei complementar de 2003, onde dava legalidade, vereador Mitsuru, onde mudava o artigo 81. O que é o artigo 81? Os afastamentos para os outros órgãos ou funções fora do sistema municipal de ensino ou na própria Diretoria de Educação de Ilha Solteira, que não correlatas ao magistério, serão concedidos. Porém, os vencimentos e as demais vantagens ao cargo serão suportados pelo Departamento, Secretaria, Diretoria ou órgão onde o servidor for designado ou nomeado, respeitando a opção pela remuneração. Nós, vereador Fabiano Vadim, na época desse projeto aqui na Câmara, nós da bancada da oposição fomos totalmente contra esse projeto. Por quê? Se a necessidade do concurso público para colocar professores em sala de aula, os professores têm que ficar dentro da sala de aula. Senão não justifica o concurso público. Né? E nós entramos até na época, entendimento aos vereadores da situação que apoia a prefeita, e eles mesmos reconheceram que nós estávamos corretos. E esse projeto foi rejeitado por unanimidade. Esse projeto foi devolvido para a prefeitura, né? Até a vereadora Tereza era a presidenta, manda um ofício, onde foi rejeitado por unanimidade em segundo turno, em 24 de setembro do ano 2007. Muito bem. Então, ficou do jeito que estava. Professor dentro da sala de aula. Então, muitas pessoas, alguns professores me ligaram, questionando que esta professora, ela assumiu o cargo de professora, né, e está fazendo uma função na diretoria da educação. Pode ser que para ela, vereador Fabiano, possa até ser pior que ficar dentro da sala de aula. Às vezes ela está fazendo alguma função, até que foi feito um pedido, às vezes da diretora da educação, ou um pedido da própria prefeita, para que ela, vamos dizer assim, quebrasse um galho e trabalhasse junto à diretoria da educação. Porém, eu acho que ela poderia estar querendo consertar um erro. Porque nós sabemos que o município está há um ano sem Conselho de Educação nomeado. Os membros do Conselho de Educação, o ano passado, eu não me lembro o mês, maio, abril, terminou o mandato deles e automaticamente era para ter sido nomeado novamente os 15 membros, como é o conselho atual, conselho criado no início do município, feito algumas emendas pelo seu Sebastião de Paula,
Mas o conselho está aí, só falta nomear as pessoas. Então, às vezes está querendo consertar um erro com outro erro. Então, para mim emitir uma opinião em relação a essa professora, a Natália, a qual eu tenho o maior respeito, eu gostaria dessas informações, que pode parecer algum tipo de privilégio na administração pública. E eu tenho certeza, vereador Mitsuru, que nessa Casa de Leis, nenhum vereador é favorável e concorda com privilégios. Né? Toda vez, com certeza, você privilegia alguém, você pune a outra parte. Você sacrifica a outra parte. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Essas perguntas estão aí. Gostaria que a prefeita respondesse no tempo que é regimental, para mim poder dar uma satisfação para as professoras que estão lutando. As professoras, nós sabemos como é difícil a vida de professor. Questão salarial, questão de carga de horária, a questão de dentro da sala de aula, como é desgastante. Então, as que estão lá há anos trabalhando, esperando cumprir o tempo de contribuição para poder ter uma aposentadoria tranquila, e outras que às vezes nem ficaram 1, 2 semanas na sala de aula e já saíram, às vezes para fazer uma função administrativa, não sei, esse projeto nós não aprovamos eles. Com esse projeto aprovado, poderia, mas ele não foi aprovado. Então talvez a prefeita não se atentou que existe esse projeto, vereadora Tereza, proibindo esse tipo de ação. Às vezes não é nem culpa do funcionário. Às vezes o funcionário foi dado uma ordem, mas ele tem que seguir o que diz o Estatuto da Educação. Então, vai aqui esse requerimento para a gente poder esclarecer as dúvidas e colocar aí o sistema da educação ciente do que está acontecendo. Muito obrigado, senhora presidenta. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra a vereadora. Senhora presidenta, vereador Dr. Herbert, líder aí da bancada da oposição nesta Casa de Leis. Eu quero parabenizá-lo por este requerimento, mesmo porque, quando nós fomos aí convocados, veio o pedido da prefeita para que nós pudéssemos estar votando este projeto, e que eu me lembro, na época, o meu parecer com relação ao projeto para tirar o professor de sala de aula foi exatamente o seguinte: esta Casa de Leis para a Educação vem com a justificativa à falta de professores. Ou seja, quando manda um projeto para esta Casa de Leis para fazer um concurso, manda dizendo o seguinte: estamos precisando de professores na sala de aula. Em seguida, manda um projeto pedindo para liberar os professores de sala de aula. E eu me lembro que algumas pessoas na rua diziam o seguinte: este projeto é o projeto Natália. E eu dizia: não é verdade. Não é verdade, isso não justifica. Não é verdade. Não, Beto, vai passar esse projeto para poder tirar a Natália de sala de aula. Eu não tenho nada contra a Natália. Nada. É que nós votamos aqui um projeto para que fizesse um concurso e colocasse os professores para poder dar mais assistência aos alunos, principalmente porque tinha passado a ser período integral. E aí nós não poderíamos votar um projeto para liberar. E aí eu fico imaginando, após a prefeita na canetada tirar ela da sala de aula e colocar lá na educação, o que é que ela fez? Já pensou? Oxalá se lá em Brasília os deputados votassem contra um projeto e o Lula pegasse e falasse: não, vamos fazer na canetada.
Isso aí, eu me chamo assim um pouco de autoritarismo. E eu tenho aqui uma carta, vimos por meio deste relatar as seguintes observações para reflexão na Diretoria Municipal de Educação. É uma carta dos professores, eu acredito. E aqui fala assim: nomeação da supervisão de ensino não atende aos critérios previstos no plano de carreira. A nomenclatura do mesmo foi alterada, não existindo assessora adjunto. Esse cargo não está previsto no quadro do magistério, uma vez que não passou pela votação na Câmara Municipal. Eu não sei se é isso aqui. Eu até vou levantar, ver se é essa situação. Eu vou estar entrando em contato com os professores descontentes e vou levantar essa situação. Então, eu entendo, inclusive quando foi cogitado, alguém ligou para mim e me disse: vereador Beto, a senhorita Natália, estão tirando ela da sala de aula e mandando lá para a diretoria da educação. Eu liguei para o Dr. Herbert, comentei com ele, não sei se liguei para o vereador Mitsuru, para o vereador Fabiano, e liguei para a dona Rosa. Falei: dona Rosa, vocês vão cometer um erro. Porque os professores já estão descontentes. A dona Rosa me disse: não está acontecendo isso. Não estamos tirando o professor de sala de aula. E eu dei uma entrevista na Ilha FM, a 104.9, a qual convida todos os vereadores para que vá lá e coloque suas posições e tal. E em seguida fui convidado para ir numa reunião na Prefeitura Municipal. E fui. A hora que terminou ali, acertei, estou indo, fui para lá. E naquele momento, o senhor Jair, chefe de gabinete, comentou a respeito de alguns requerimentos, dizendo que não havia necessidade, apesar de que ele falou que não havia necessidade, mas quando eu vou lá e peço para o senhor Roberto alguma coisa, ele fala para o funcionário avisar que é através do requerimento, aí o Jair falou que não precisa, então eu já nem sei mais como tem que ser, se é requerimento ou se não é. Apesar que vou continuar fazendo os requerimentos. A nossa excelentíssima prefeita, a qual eu tenho um respeito muito grande por ela, entrou na sala e disse o seguinte: estou sabendo que você ligou para a dona Rosa para perguntar sobre a Natália. Que eu estou nomeando ela lá para a educação e tal. Falei: a senhora está sabendo? Ótimo. Já pensou se a prefeita não estivesse sabendo que eu tinha ligado para a dona Rosa? Dona Rosa, como diretora, tem mais é que ligar para a prefeita e falar: o Beto já ligou aqui para saber se vai tirar a Natália da sala de aula. E aí eu falei para a prefeita, se serve uma sugestão deste humilde vereador, mais conhecido como Beto Preto, se eu fosse a senhora não tirava não. Porque nós reprovamos lá naquela Casa de Leis, dona Odília, o projeto. A senhora vai estar indo contra uma votação dos 9 vereadores, inclusive da bancada da senhora. Foi unânime a votação. Não vamos criar problemas, dona Odília. Os professores foram concursados para ir dar aula para as criancinhas. Inclusive, eu tive lá um dia, lá aqui nessa escola, aqui de frente com a Guaporé, se é Maria Nonato, alguma coisa assim, e vi lá a senhorita Natália conduzindo as criancinhas para a sala de aula. Eu fiquei assim, muito emocionado, e falei: aquele projeto que nós votamos para contratar os professores já está dando certo, aí nós aprovamos por unanimidade. Aí, de repente, eu vejo aquelas criancinhas que estão lá sem a professora Natália, junto com ela, ficaram um ano com ela, acostumaram a ter ela ali do lado, explicando com a competência que ela tem em sala de aula. Aí vai numa canetada, tira essa senhorita de sala de aula, e eu pergunto: e aquelas crianças que conviveram ali com ela durante 6, 7 meses, que tinha aquele ensinamento ali, chamando de tia? Tira essa senhorita da sala de aula e leva lá para a diretoria. Eu acho isso um absurdo e afrontando
afrontando a Câmara Municipal, afrontando o Legislativo. Nós estamos aqui, então, para quê, vereador Mitsuru? Eu não estou saindo do assunto não, né, vereadora Tereza? Estou no assunto, então ótimo. Então eu fico imaginando, então não precisa mandar projeto para cá. Não manda projeto, vamos nomear na canetada, vamos tirar na canetada, aí não precisa nem de vereador. Estamos aqui para ser votado nesta Casa de Leis a questão do Conselho Municipal da Educação. A educação. Por que que o Japão é hoje um país desenvolvido? Porque foram massacrados e assim que começaram a se reergueram através da educação. E muitas das vezes, tirar profissionais igual é a senhorita Natália, de sala de aula, para colocar, para trabalhar lá, para poder ir acompanhar, desculpa, presidente, e acompanhar os recursos que está vindo para ser aplicado, e esses 3 anos, então, que não tinha ela para acompanhar, o que é que foram feitos com os recursos? Nobre vereadora Tereza, a nossa presidenta, então por que mandou esse projeto aqui? Que aqui fala o seguinte, o projeto aqui fala exatamente o seguinte, está aqui, cadê? Aliás, assinado pela Vossa Excelência, vereadora Tereza. A par de nossos cordiais cumprimentos, vimos informar a Vossa Excelência que o projeto de lei complementar 22/2007, que dispõe sobre alteração em dispositivo da Lei Complementar 57, de 18 de fevereiro de 2003, da outras providências, foi rejeitado por unanimidade em segundo turno, na sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro do corrente ano, e a presidenta assina. Quer dizer, a presidenta mandou avisando que foi reprovado o projeto por unanimidade. Está afrontando a Vossa Excelência também. Além de vereadora, a Vossa Excelência era presidenta. E hoje, aí, como presidenta, aí, né, substituindo o nosso nobre vereador Luiz Otávio Coros de Paula, que está buscando recursos para o município lá em São Paulo, em Brasília, então, melhor ainda, porque de Brasília vem mais. O PT, inclusive, está mandando recurso aqui para o município igual água. Está vindo até uma patrulha agrícola, né, presidente, aí para a associação do pessoal lá da Santa Maria da Lagoa. Precisa votar logo esse projeto para não perder essa patrulha. Então, voltando aqui à questão da senhorita Natália. Eu conclamo, vamos deixar os professores tranquilos, vamos realmente fazer valer aquele projeto, vereador Mitsuru, vereador Fabiano, nobre vereador doutor Emanuel, vamos fazer valer o projeto que nós votamos para levar os professores para a sala de aula. Vamos levar ela de volta, nobre prefeita, senhora Odília, para aquilo que ela foi, para aquilo que ela estudou há muito tempo, e para fazer com que as criancinhas param de sentir saudades dela na sala de aula. Muito obrigado, presidenta. Continua a discussão, requerimento, com a palavra o vereador doutor Emanuel Zinese. Boa noite, nobre presidenta, vereadores que estão aqui, plateia que nos escuta. Bom, esse requerimento aqui, a Natália, eu gostaria primeiro de enfatizar que ela não está fora das suas funções e não houve desrespeito com o projeto que nós não aprovamos aqui na Câmara. A Natália, ela não está fora da diretoria da educação, ela está dentro da educação. Então, eu acho que vale a pena pegar o projeto, olhar, porque ela não está fora da educação. O que ela não poderia estar fazendo seria estar num cargo administrativo, ela continuar como secretariando, como assessora da prefeita direta, como ela era, ela está dentro da educação.
O cargo que ela está fazendo hoje, o trabalho que ela está desempenhando hoje, tem que ser feito por professor, tem que ser feito por alguém da educação. Então, isso daí, ela vai... Eu gostei, achei esse requerimento aqui, ele deve ser respondido. Vai ver que não tem nada errado aqui em relação ao salário e vencimento, pelo contrário. Natália está trabalhando horas a mais e recebendo o mesmo tanto. Que eu acho até que está errado também. Eu acho que ela tinha que receber o tanto de horas que ela está trabalhando. Esse trabalho ela está fazendo porque ela já tinha experiência de outras áreas nessa parte, e seria muito difícil agora, como o Tribunal de Contas solicitou, para fazer todo esse levantamento na área de educação, e tinha que ser feito por alguém da educação. Então, eu gostaria de dizer que não houve desrespeito, não houve qualquer arbitrariedade em relação à prefeita em ter colocado a Natália na diretoria de educação, porque ela está dentro da função legal dela. Então, eu acho que quando a gente vem falar aqui, a gente tem que estar bem pausado e saber o que está falando. Ela não saiu da diretoria de educação, então ela está dentro da função que ela foi designada. Ela poderia estar dentro da sala de aula como ela estava antes também. Se ela não fosse para essa função, outra professora iria. Teria que ser professora. Teria que ser pessoa concursada da prefeitura dentro do magistério. No lugar dela, é lógico que foram chamadas outras professoras. Necessitavam professoras dentro da sala de aula, sim, como foi chamado. Se ela não fosse para esse cargo, outra pessoa dentro do magistério ia ser chamada. Professora mais antiga, ou professora que estivesse entrando, seria chamado. Então, existem professoras que estão aí na área de coordenação. Essas professoras são todas elas antigas, não tem nenhuma nova que entrou também na coordenação da educação. Então, assim, aquele projeto que nós não aprovamos era para poder o professor exercer dentro de qualquer diretoria, da saúde, do desenvolvimento, e isso não está acontecendo. Ela está dentro da Secretaria de Educação. Se ela não tivesse naquele cargo, outra estaria dentro daquele cargo. Assim como tem outras professoras que estão lá desempenhando funções semelhantes a ela, que também foram concursadas e teriam que estar na sala de aula, em outra época, e hoje está lá. Eu sou a favor do professor dentro da sala de aula também. Eu acho que o trabalho que ele desempenha é importantíssimo, mas é lógico, se a prefeita tem uma pessoa que já tem conhecimento, já sabe lidar com aquele assunto, é lógico que é muito mais fácil você designar a pessoa para estar fazendo esse trabalho. Natália gostou muito do período que ficou dentro da sala de aula. Realmente é uma pessoa extremamente competente, e tem algumas pessoas que elas têm a capacidade de desenvolver bem essas funções. Acho até que se tivesse clonagem aí, era uma pessoa que a gente deveria clonar, porque ela deveria estar dentro da sala de aula e deveria estar lá. Antes de eu não sei te responder, o que foi solicitado, Herbert, é que você tem hoje que prestar contas de todo, e teve que fazer um levantamento dos 3 anos, o Tribunal de Contas exigiu, que houve da educação, todo o dinheiro gasto que veio, os 25% que teria que gastar, esse levantamento todo tem que fazer e tem que entregar. Então, está sendo feito isso em vários setores da prefeitura, e cada setor tem que ter a pessoa responsável dentro daquele setor. Então, assim, eu acho que a gente não deve aqui dizer se o projeto que foi desrespeitado o projeto. Isso eu achei que não foi legal, porque o projeto está sendo respeitado, sim. Ela poderia hoje estar em outro cargo, em outra função, e ganhando mais. E ela não está ganhando mais, ela está dentro da educação, e eu acho que esse requerimento aqui, ele foi feito, eu acho que a gente tem que pedir realmente essa resposta, mas eu acho que não deve ser feito injustiça com a pessoa, que ela está trabalhando dentro da função dela. Então, eu queria dizer que eu vou aprovar junto com vocês esse requerimento, acho até que tem que ser respondido, mas eu não gostaria que ele fosse deturpado como ele foi aqui. Natália está dentro das atribuições legais dela, outras professoras foram chamadas que estavam nesse concurso, estão dando aula para as crianças. Se ela não estivesse lá, teria que ter outra pessoa, mas, assim como a gente pode encontrar outras pessoas que têm essa facilidade para poder estar desempenhando a função que ela desempenha, pelo conhecimento que ela já tinha e pela facilidade que ela tinha para desenvolver essa função, ela foi designada. Agora, será que se a gente pegar todas as professoras e olhar caso a caso das que estão na coordenação lá, será que também a gente não teria que interrogar outras professoras, então?
porque é a Natália. Então eu acho que a gente não deve pegar e flechar e falar, essa daqui nós vamos pegar no pé. Eu acho isso de uma tremenda injustiça e de uma tremendo mau gosto realmente, o que foi feito aqui, o que foi falado. Olhem bem as funções que ela está fazendo. Eu acho que ela tinha que ganhar mais. Agora, a partir desse requerimento aqui, eu vou colocar o seguinte, se ela estiver trabalhando a mais que as 25 horas que ela tem que trabalhar lá dentro daquela diretoria, nós, vereadores, vamos ser homens e vamos pedir para que ela ganhe as horas trabalhadas a mais, que eu sei que ela está trabalhando horas a mais do que se ela estivesse dentro da sala de aula. Então, eu acho que nós temos que fazer aqui justiça. Já que a gente está querendo justiça aqui, vamos fazer justiça. Se trabalha mais, está dentro do setor, tem que ganhar mais. Isso daqui, senhora presidente, eu acho que a gente vai ter que cumprir. Então, eu acho que esse requerimento aqui ele é bem-vindo e nós vamos fazer justiça realmente com esse requerimento. Nós vamos dar merecimento e mérito para quem está tendo mérito e merecimento. Ela está trabalhando a mais, horas a mais, do que se ela estivesse dentro da sala de aula e ganhando o mesmo salário. Mas nós aqui, nós somos legisladores e nós vamos acertar essa situação. Obrigado, boa noite. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Fabiano Pavanelli. Senhora presidente, eu quero em primeiro lugar dizer que o comentário que eu quero fazer nessa noite não vai, pode parecer que vai fugir um pouco do tema, mas os vereadores vão ter a certeza no final do meu pronunciamento que eu não vou fugir dessa discussão, mas quero ir um pouco mais longe nessa questão nessa noite. Olha, Manuel, eu quero dizer que não resta dúvida que a Natália é capaz de desenvolver um bom papel, tanto na Secretaria de Educação como professora. Eu não duvido, porque eu conheço a Natália. Sei que ela desenvolveu, Herbert, um excelente trabalho junto ali ao gabinete. Tanto é que, no momento que eu, Fabiano, me desliguei do grupo da situação, a Natália ali como assessora da prefeita, sempre me recebeu muito bem, sempre deu retorno para o vereador, sobre as perguntas e tantas outras coisas envolvendo ali o gabinete. Então nós sabemos da sua capacidade, tanto ali, na época ela esteve junto ao gabinete e atualmente na Secretaria de Educação. Mas o que me traz aqui nessa noite mais uma vez é a preocupação com relação, Mitsuru, à organização no quadro de pessoal da Prefeitura de Ilha Solteira. Eu quero parabenizar o senhor nessa noite, porque há 2 anos atrás, o senhor foi autor de uma indicação propondo a contratação, Beto, de um profissional na área de recursos humanos. E qual era a intenção naquela época? Eu creio, corrigir essas falhas nessa estrutura de pessoal da prefeitura. Desvios de função e tudo isso que vem acontecendo aqui dentro do município há anos. Há anos. Isso não é de hoje, não. Na época, Tereza, o projeto que a prefeita enviou para essa casa, com toda sinceridade, eu como vereador, logo no início, falei, olha, eu sou contra totalmente esse projeto, pois se um munícipe fez um concurso para exercer uma função como professor junto à Secretaria de Educação, ele deve exercer sim a sua função naquele cargo. Fomos contra, não só a nossa bancada, mas também todos os vereadores dessa casa. Mas a gente percebe, Herbert, que esse problema na estrutura de pessoal aqui da prefeitura continua.
todas essas últimas administrações, ninguém se preocupou com essa questão. Tanto é, seu Euler, que eu administro uma pequena empresa, temos aí 12 funcionários, e a gente tem uma certa ideia do que é administrar. Por isso que no estado de Mato Grosso, volto a dizer nessa noite, o governo Blairo Maggi faz sucesso ali naquele estado. Por quê? Porque ele tem visão de administração, Herbert. Tem visão, sabe o que é administrar uma empresa, e aplicando tudo isso num estado como aquele, os resultados aparecem. E aqui em Ilha Solteira, isso não é diferente. Pessoal, muita gente comenta, Santa Fé do Sul, município aí, vizinho aqui de Ilha Solteira, despontando. O que está acontecendo que Ilha Solteira não vai para frente? Sul de Menuce. Eu quero dizer nessa noite, viu, Eduardo, que o Celso Junqueira, à frente da administração lá em Sul de Menuce, reduziu a folha de pagamento lá no município em 44% de toda a receita do município. Isso causa desemprego? Não. Eu provo que não. Numa receita como a de Ilha Solteira, Tereza, de quase 4,5 milhões por mês, 55 milhões por ano, uma economia de 10% traria uma receita para o município anual de 6 milhões de reais nos cofres. Com isso ia possibilitar grandes obras, o município sair do vermelho. Foi apresentada aquela proposta na semana passada de se doar um terreno aí para a Facchini, de 100 mil metros quadrados, mas fica aqui uma pergunta, será que o município tem um recurso disponível para comprar uma área como essa? Foi dito nessa noite que, aprovado pela Câmara, que a Prefeitura nos apropriou aquela área ali do seu Natanael para a construção de casas populares, quanto mais para se doar uma área aí de 100 mil metros quadrados para uma empresa. Então, aí estão parte das provas que, com essa reestruturação no quadro de pessoal da Prefeitura, reestruturação, seria possível se economizar aí pelo menos de 5 a 6 milhões de reais por ano. Tereza, eu comentei na semana passada que o governo federal ia apresentar na Câmara uma proposta de uma mini reforma tributária. E comentei também, seu Euler, que com isso, no país como o Brasil, existiria... A proposta é que exista uma única alíquota de imposto estadual para todos os estados. Eu estive em Brasília na semana passada, por conta própria, a negócios, mas aproveitei para dar uma passada ali na Câmara. E eu quero aproveitar essa noite para agradecer o gabinete do Arlindo Chinaglia, viu, Cícero? Estive lá no gabinete conversando com a assessoria, fui apresentar um pedido, e olha, Beto, fui muito bem recebido ali. Olha, você não imagina a forma que esse vereador, que é do PSDB, foi recebido ali na Câmara dos Deputados, seu Mitsuru. Na hora olha, digo que eu não imaginava que ia receber um atendimento tão bom como aquele. E lá na Câmara, seu Cícero está por dentro de tudo isso que eu estou dizendo, essa reforma prevê uma única alíquota de ICMS para os estados. Com isso, é momento, senhores vereadores, do município como Ilha Solteira, investir aí nas empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, atraindo assim, seu Lécio, centenas, por que não milhares de novos empregos. Mas para que isso aconteça, a Prefeitura tem que ter poder de investimento, coisa que não tem. Um outro detalhe que eu quero comentar nessa noite é que, sobre a questão dessas obras que não são executadas, das obras que não estão sendo executadas aqui no município, no ano passado,
houve uma proposta aqui para reduzir o remanejamento de verba do Executivo de 30% para 5%. Com isso, o que significava essa proposta, seu Euler? O que ultrapassar 5% de remanejamento por conta do Executivo, precisa passar aqui pela Câmara. Com isso, nós teríamos a condição de analisar melhor todos os projetos, né, Herbert? E direcionar esses recursos para as áreas que estão necessitando de novos recursos, novos investimentos. Mas o projeto foi rejeitado. E independente de quem seja o próximo prefeito aqui de Ilha Solteira, eu quero dizer que, na minha opinião, pela visão que eu tenho do que é administração, esse percentual deve ser reduzido. Então, existe, assim, inúmeras fórmulas para acertar essas contas da prefeitura, gerar o quê? Emprego e renda. Mas falta um pouco de visão administrativa. Por isso que me preocupa, finalizando tudo isso, eu vou conceder uma parte para o vereador Beto, é essa questão como vem sendo tratada a parte administrativa aí do município. Eu sinto, sabe, Noelito, que se você abrir exceção para uma única pessoa, você abre um precedente para que outras possam pleitear aquele mesmo benefício. Então essa é a minha preocupação como vereador. E essa proposta do seu Mitsuru, tenho certeza que na época, se a prefeitura tivesse dado ouvidos para essa bela proposta e contratado, não é criado um concurso público não, mas contratado um especialista em RH para detectar essa falha nessa estrutura do município, com toda certeza, os resultados estariam aí aparecendo, seu Mitsuru. Por isso, parabéns por essa proposta. Eu concedo uma parte aí para o vereador Beto. Então, eu gostaria só de dizer o seguinte. Às vezes a gente faz um requerimento para a empresa do Mandrake, aí vai um vereador lá e defende. Fizemos um requerimento outro dia a respeito do Dr. Mário. Aí o vereador Dr. Emanuel Zinese foi lá e falou que precisava ganhar mais ou então descontar lá das horas do PSF. Foi feito hoje, através do Dr. Herbert, um requerimento a respeito da senhorita Natália. Em momento algum, eu disse que ela não é competente. Em momento algum, eu disse que ela é incompetente, isso, aquilo. Eu até elogiei. Agora ele fala que já defendeu um aumento para ela, porque eu queria até fazer um requerimento para ver se é 25 ou é 40 horas o sistema do professor em sala de aula. Porque eu acredito que não é 25, eu acredito que é 40. E com relação àquela avaliação, quando um funcionário faz um concurso público, ele vai para a área, ele tem 3 anos para ser avaliado, para depois ser efetivado. Como que vai avaliar a senhorita Natália? Ela fora da sala de aula. Então aí, ele disse que aí é a educação que tem que vir. Então eu acho que tem que vir o vereador da situação, ele precisa ir na tribuna, defender alguns requerimentos, mas no geral, não é só alguns requerimentos que são pessoas mais próximas. São pessoas mais próximas. Porque fala isso, fala aquilo, eu quero vir aqui e defender requerimento do Código Sem Nome, disso daquilo. Uns falam 4, 5 minutos. Eu falo, eu é só um, vereadora Tereza. A senhora também é brincadeira, hein? Ô vereador, você está faltando com respeito com a minha pessoa. É para todo mundo, é 1 minuto, por favor. Olha, gente, mas para finalizar o meu discurso nessa noite, eu quero dizer que se há 15 anos atrás, tudo isso que eu estou comentando nessa noite, fosse respeitado, com toda certeza, viu, Herbert, Beto, Mitsuru, Emanuel, Tereza, hoje o município de Ilha Solteira estaria aí vivendo um outro tempo. Eu não tenho dúvida disso. O meu pai, em 1992, foi convidado para participar de uma reunião junto à Associação Comercial, e na época, o primeiro administrador de Ilha Solteira fez a seguinte pergunta: seu Dirceu, qual é a proposta que o senhor apresenta aí para Ilha Solteira? Ele falou: olha, vamos administrar essa cidade como se administra
uma empresa. Meu pai, para quem não sabe, foi comerciante aqui no município de Ilha Solteira durante 28 anos. Por isso, viu, Cícero, o meu sonho é que Ilha Solteira tenha bons administradores, para que possa corrigir, Tereza, falhas que ficaram aí lá atrás e que estão refletindo hoje, e daí por diante conduzir o município para dias melhores. E isso é possível, basta vontade política, dedicação e vontade. É só isso, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Continua em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Todos os requerimentos serão encaminhados à senhora prefeita municipal, Odília Jantomassi Gomes. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 17/2008, de 8/2/2008. Senhor presidente, indico que seja oficiado à excelentíssima prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a construção do estacionamento previsto no projeto Ilha Solteira, localizado entre Alameda Maranhão, Rua Balsas e Rua Grajaú, lateral da quadra MA08, bairro Bela Vista. Justificativa: essa indicação vai de encontro com os anseios dos comerciantes locais e moradores adjacentes. Com esse benefício, proporcionará maior comodidade e segurança para os veículos que ali transitam. Propositura: Alberto dos Santos Júnior. Assinado pelo vereador Fabiano Pavanello Albuquerque e vereador Mitsuru Oda. Indicação número 18/2008, de 11/2/2008. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Otávio Colos de Paula. Indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando dos órgãos competentes a liberação para a construção de uma cobertura entre a peixaria do Nozinho e o banheiro na Feira Brasil Norte, bem como autorização para a reforma no piso. Justificativa: a falta de cobertura, principalmente nesse período de chuvas, tem causado alguns transtornos para os usuários que frequentam o local. Outra reforma necessária é com relação ao piso, que cedeu, podendo ocasionar acidentes. Todas as despesas decorrentes da construção e da reforma será assumida pelo próprio senhor Claudionor Gonçalves Gomes, Nozinho, necessitando apenas a liberal por parte da prefeitura. Entendemos que o mesmo estará prestando melhorias no patrimônio público. Propositura: vereador autor Fabiano Pavanello Albuquerque, assinado pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Mitsuru Oda e Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Indicação número 20/2008, de 14/2/2008. Senhor presidente, indico que seja oficiado à excelentíssima prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a construção de um muro no fundo da Escola Municipal Paulo Freire, no bairro Jardim Aeroporto. Justificativa: essa indicação se faz jus, pois nesse local há um terreno baldio, onde dezenas de animais peçonhentos adentram na escola. Como a construção do muro evitará a entrada de animais na escola e proporcionará maior segurança para os alunos crianças que ali estudam. Propositura: vereador autor Alberto dos Santos Júnior, assinado pelos vereadores Dr. Herbert Luiz Garcia Dias e Mitsuru Oda. Indicação número 21/2008, de 15/2/2008. Senhora presidente, indico que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, reivindicando pela terceira vez que viabilize a instalação de postes de iluminação em toda a extensão da Avenida Continental Perimetral, atrás da área de lazer, uma vez que a maior parte desta não possui iluminação adequada. Justificativa: desde o ano de 2005 até os dias atuais, venho através de indicações solicitando a instalação da referida iluminação, que se faz necessária devido ao fato de que essa avenida é intensamente utilizada por pessoas que praticam caminhadas, sendo que na sua maioria a realizam ao final do período vespertino, ou seja, quando a iluminação natural já se verifica insuficiente, justamente no período em que o fluxo de automóveis aumenta em função das pessoas que retornam ao trabalho para suas casas. Essa situação pode acarretar acidentes, colocando em risco a vida dos munícipes. Além disso, a perimetral sendo iluminada inibirá a ação de marginais que se aproveitam da situação atual
para praticar assaltos, consumo de drogas, entre outros delitos. Vereador autor, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, assinado pelos vereadores Mitsuru Oda e Alberto dos Santos Júnior. Indicação número 22/2008, de 15/2/2008. Senhor presidente, indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando que seja feita uma proteção com tela ao redor da cobertura, onde está a área de areia nas dependências da EMEI Patinho d'Água. Justificativa: alguns pais de alunos estão reivindicando essa benfeitoria, pois, além de ser uma segurança para as crianças, impedirá que animais façam suas necessidades na areia, evitando-se assim a transmissão de várias doenças de pele causada pelas fezes e urina de animais. Vereadora autora Tereza Alves da Rocha Oliveira, assinado pelo vereador Dr. Emanuel Eneborges Nese Rodrigues. Indicação número 23/2008, de 15/2/2008. Senhor presidente, indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando que sejam colocado e recolocado nas vielas e ruas do município as placas de identificação com os nomes dos passeios, ruas e avenidas. Justificativa: muitos munícipes vêm se queixando da falta de identificação em vários pontos da cidade que, em virtude do crescimento e reformas, muitas vezes são retiradas e não são recolocadas, e em outros pontos nunca foram colocadas. Essa medida simples irá facilitar a vida de moradores, visitantes, carteiros e entregadores. Propositura vereador autor Tereza Alves da Rocha Oliveira, assinado pelo vereador Emanuel Rodrigues. Indicação número 24/2008, de 15/2/2008. Senhor presidente, indico que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a manutenção com urgência nos telhados, compreendendo a sala, secretaria, coordenadoria, enfermaria e biblioteca e o pátio de recreação das crianças na creche Sorriso de Criança. Foto em anexo. Justificativa: essa indicação se faz jus, pois as salas e pátio de recreação encontram-se em condições precárias, a umidade no ambiente e filtração no teto, colocando assim as crianças e os coordenadores didáticos em risco. Com o benefício, proporcionará maior segurança e comodidade para as crianças. Propositura vereador autor Alberto dos Santos Júnior, assinado pelo Dr. Herbert e Mitsuru Oda. Indicação número 23/2008, de 18/2/2008. Senhor presidente, indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a construção de um barracão no setor de transporte. Justificativa: solicito a construção de um barracão para proteger os veículos da frota municipal de fatores climáticos, evitando danos maiores. Vereador autor Fabiano Pavanelli de Albuquerque, assinado pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior e Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Indicação número 26/2008, de 18/2/2008. Senhor presidente, indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando obras de reparo no asfalto no passeio Marília, Viela de 500 e na Rua B, Jardim Novo Horizonte. Justificativa: a solicitação se faz necessária mediante as reclamações dos moradores nesses locais, pois foi realizado um serviço na rede d'água e esgoto, ficando aberto um buraco e o mesmo tem causado transtornos e riscos de acidentes aos moradores. Vereador autor Fabiano Pavanelli de Albuquerque, assinado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. Indicação número 27/2008, de 18/2/2008. Senhor presidente, indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a criação de um espaço reservado para o estacionamento de bicicletas na UBS 4. Justificativa: a solicitação se faz necessária mediante as reclamações dos pacientes que são atendidos neste posto de saúde, que, não tendo onde estacionar as bicicletas, acabam deixando junto aos portões, atrapalhando a circulação de pedestres. Vereador autor Fabiano Pavanelli de Albuquerque, assinado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. Indicação número 28/2008, de 18/2/2008.
Senhor presidente, indicamos que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a sinalização e a instalação de um ponto de ônibus na Avenida Atlântica, de frente ao terminal rodoviário. Justificativa. Ônibus da Prefeitura Municipal têm estacionado para atender os munícipes nesse local sem a devida sinalização, podendo ocasionar acidentes. Portanto, a sinalização adequada e a construção de um ponto de ônibus representará uma maior segurança aos usuários do transporte coletivo. Vereador autor Fabiano Pavanelli Albuquerque, assinado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. Indicação número 29/2008, de 25/2/2008. Senhor presidente, indico que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando para que atenda o abaixo assinado em anexo, recapeamento da viela de 400 no Passeio Imperatriz. Para tanto, pedimos que use parte da verba de R$600 mil vinda do governo estadual para recapeamento de diversas ruas do município. Justificativa. Essa indicação é uma reivindicação dos munícipes moradores da viela em questão, conforme abaixo assinado. Informa ainda que a situação da viela causa transtorno, visto que a passagem dos veículos, a quantidade de poeira é muito grande e tem causado problemas respiratórios, não só nas crianças, como também nos adultos. Na certeza de que não medirá esforços para atender os munícipes abaixo assinado, desde já os meus sinceros agradecimentos com elevada estima e distinta consideração. Vereador autor Alberto dos Santos Júnior. Indicação número 33/2008, de 3/3/2008. Senhor presidente, indico que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando à Diretoria de Trânsito e Segurança da Prefeitura para que coloque um redutor de velocidade de frente com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo, Vila Alpina, São Paulo. Sítio na Alameda Maranhão, no bairro Bela Vista. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação dos munícipes, moradores adjacentes e membros da Igreja. Essa benfeitoria proporcionará a segurança das crianças e moradores dessa alameda, e não mais colocando a integridade física de pessoas em risco. Haja visto que o fluxo de veículos nessa alameda é muito grande e no dia 1º de março desse ano, durante o culto da igreja, uma moto em alta velocidade colidiu com um veículo de propriedade de um membro da igreja, pondo em risco a vida de pessoas. Caso a lei de trânsito impeça a colocação do mesmo, solicitamos que encaminhe essa indicação sobre o assunto em questão para que o órgão competente possa analisar e solucionar o problema. Propositura, vereador autor Alberto dos Santos Júnior, assinado pelo vereador Fabiano Pavanelli Albuquerque. Todas as indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal, Odília Jantomassi Gomes. Eu quero aqui parabenizar a Odília Gomes, nossa prefeita, a Cida Augusta, a Ana Paula Tencarte e outros mais, pela inauguração do Sereste, do prédio. E dizer a importância do Sereste em nossa cidade, relembrando que o mesmo só vai existir em 2 municípios da região, sendo um deles em Araçatuba e o outro em Ilha Solteira, para atender 12 municípios da sub-região de Andradina. E eles estão de parabéns. E quero dizer a todas as pessoas que, direto e indiretamente, também contribuíram para essa realização. A saúde do trabalhador e o Sereste. E foi uma grande conquista na nossa cidade e também na região. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, quero dizer também, viu, os senhores vereadores, que amanhã à noite terá uma sessão extraordinária. Às 20 horas, nós temos o projeto para ser votado. Projeto de lei número 5, número 6 e 11. Com a palavra, esse daí é uma subvenção do governo estadual, do governo. Tudo bem. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Vereadora Tereza, nobre presidenta, esse projeto de lei número 5 vem sendo discutido exaustamente nesta Casa de Leis. Quero deixar claro aos vereadores que é o projeto de lei que fala sobre o Conselho Municipal da Educação.
E esse projeto, a senhora falou o número 5. Não, então foi colocado errado, Beto. Então, Nossa. não é o número 5 da educação. Esse é do governo federal, uma verba do governo Dispõe federal sobre a que precisa alteração ser da lei votado. municipal, criou o Conselho Municipal de Educação, no município de Ilha Não, Solteira. então colocou errado. Não, A não, secretária não. foi colocado errado aqui, então, na mesa, poxa. Só o número 11. Só o número 11. Então, Ah, foi colocado então, errado tudo para bem. que eu falasse, então. Tudo bem, Só então. o número 11. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão. Desejo a todos uma semana abençoada e que Deus os proteja. Boa noite. Às 20 horas, viu, senhores vereadores, a sessão.